Olá, pessoal, bom dia! Mais uma live da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Hoje a gente vai receber um convidado muito especial, queridíssimo amigo, Vilatori, não é? Cadê o Vilatori? Vamos ver. Ele se dispôs a falar sobre tudo aquilo que a gente tem dúvida e falou que vai resolver todos os problemas, entendeu? A decisão do Supremo, disse que vai falar também a respeito desses atos, né? Tanto do CSJT como do CNJ, que está todo mundo com muita dúvida como que vai ser a volta aí de todo o retorno do Poder Judiciário, né? Vamos ver, cadê o Vilatori? Vilatori falou que já estava, mas não vejo por aqui. Vamos ver. Sabe que a tecnologia às vezes nos prega algumas surpresas, não é? Ah, peraí. Já está aqui. Vamos ver quem que começa, vi lá. Tô te mandando convite, pelo jeito você não está recebendo, não é? Vamos pedir ajuda para os universitários. Ah, agora foi. Já ia pedir ajuda para os universitários, meu amigo, porque o grande universitário está dormindo. Ela falou que hoje é feriado e que não tem aula, e como não tem aula, ela não precisa me dar o apoio técnico, entendeu? Mas está certo, são nós que estamos fazendo essa loucura agora. Ah, ainda eu te falei que era feriado, tirar o pessoal da cama logo cedo era complicado, né? Até o André Jobim também já está aqui, olha só. E mais um monte de gente que está entrando. Hoje eu já mandei um recado Então, eu estou vendo logo cedo. muitos amigos aí. Pois é, eu falei, pode até ficar na cama, mas desde que faça companhia pra gente, não é? Isso, exato. Então, Vila, na verdade, vamos hoje falar sobre vários assuntos. Hoje eu falei que eu já nem faço mais comentário nenhum, porque eu tenho tanta dúvida de tudo, né? E é engraçado porque continua a dúvida com relação à questão das férias. Várias pessoas me mandam mensagem e me perguntam como é que fica a questão das férias, a questão dos acordos coletivos ainda, não é? Acho que nessa discussão da ADIM e da liminar, né? Muita gente ficou na dúvida do que fazer e aí começaram a aplicar a 927 e, né, eu tenho uma prima, inclusive, que aliás a gente precisa tratar desse tema aqui na academia, que é a questão dos médicos, do pessoal do setor de saúde, né? Tem até uma notícia aqui no site da OIT, é o pessoal mais exposto e que realmente vai dar muito problema, eu acho que as relações com eles. E aí ela estava me comentando que ela está tirando férias, deram todas as férias e agora estão querendo dar as próximas férias. Ela falou assim, como ficam me dando tantas férias? Eu nem sei se eu vou estar viva até gozar as próximas, não é? E eu acho que isso é mais ou menos um reflexo que foi a discussão. Se podia fazer por acordo individual, se não podia fazer por acordo individual. Vamos começar da decisão do Supremo, né? Eu não sei quais foram as suas impressões, o voto ainda não foi publicado, né? Acho que está todo mundo esperando a publicação do voto. E, enfim, o que você pensa, né? Porque a gente teve um período aí de incerteza muito complicado e teve empresa que não teve dúvida, fechou e mandou todo mundo embora porque achou mais fácil do que ficar no meio da discussão jurídica, né? O que você tem a nos dizer, esclarecer sobre isso, hein, Vila? Então, minha amiga, primeiramente gostaria de agradecer o honroso convite, né? Estávamos tentando encaixar uma data e aí eu dei a ideia do dia 21. Isso aí, para mim, é mais ou menos um serviço análogo à escravidão, né? Apesar que feriado, entre aspas, todo dia, inclusive hoje trabalharemos, né? Como normalmente. Olha, só para fazer um registro, que na live com o professor Fernando Araújo, eu falei que a gente tinha direito à desconexão no feriado. Você que está começando a trabalhar no feriado. Então, a culpa é sua. Vou te denunciar para o Ministério Público do Trabalho. Faça, com certeza. Mas depois vai me levar Coca-Cola e chocolate na prisão, tá bom?
Não Vamos. esquece de mim. No domingo, pelo menos, dá uma passadinha lá. Tem coisas melhores. Nosso confrade Cláudio Brandão acaba de entrar, Gilberto também, todo mundo dando bom dia. Bom dia para Bom todo mundo, dia. pessoal. Bom Vamos dia, ver como meus é que o compadres. relator vai nos esclarecer aí a questão Então, pensando pelo MP, né? a primeira coisa é falar do nosso dia 21 de abril, né? Tão importante. Lembrando que foi o nosso querido dentista, e de dentista eu tenho aqui em casa também, foi a Patrícia, que você conhece bem, Tereza, foi a primeira mulher que me deixou de boca aberta. Ela é dentista, assistente social, né? Eu disse, tenho que casar com ela, né? E aqui estou há mais de 17 anos. E a questão do fato de, em 1792, ter ele morrido pela Inconfidência Mineira, né, a tentativa de independência naquela época junto a Portugal, é tão importante para nós no momento em que nós estamos tentando chegar na independência desse novo coronavírus. Estamos indo a passos largos, eu imagino, porque em contato com vários amigos na Europa, nos Estados Unidos, nós estamos vendo uma realidade um pouco mais complicada por eles lá do que eles passaram. Né? Até o Fernando, do Giuseppe, naquelas palestras que eles nos deram, eles mostraram muito bem, inclusive, o que está sendo feito em cada um desses países. Esse tema das férias que você tinha comentado, realmente é um caos. No meu entender, não são férias verdadeiras, porque férias, na verdade, você tem que para utilizar para viajar, para você fazer o que você quiser, ir à praia, ir para outro país. Não é o caso que nós estamos passando nesse momento. É claro que são situações em que o Estado, né, nota que para que as empresas possam passar por esse momento relativamente complicado que estamos passando, tenta de várias formas fazer com que esse empregador possa tomar um fôlego. Mas, no meu entender, não se trata, não, de uma verdadeira caracterização de instituto de férias. Se formos analisar o artigo 133 da nossa CLT, tem lá o perda de férias. Né? E uma das regras da perda de férias é exatamente você estiver em gozo de auxílio licença, ou por doença, ou por acidente, por mais de 6 meses, mesmo períodos contínuos. Então, ali também nós encontramos uma pessoa que tinha entrado em coma e tinha ficado em coma por 6, 7 meses, ele perdeu o direito às férias. Aí você vai dizer, mas ele descansou. Ele nem sabe que ele descansou. Ele passou aquele período de 7 meses sem ter noção do que estava acontecendo. Né? Então, talvez o corpo tenha descansado, não sei. Né? Graças a Deus, nunca passei por isso. Mas nós não temos, também temos uma situação estranha dentro da própria CLT e de muitos e muitos anos atrás. Né? Lembrando que a CLT é de 1943. Então, são situações em que eu vejo justamente uma possibilidade de dar um fôlego para alguns empresários, para algumas empresas que estejam passando por alguma situação um pouco mais delicada. E dentre outras que nós vimos aí na medida provisória 927, na 936, na 944, na 945, e daí por diante. E aí, né, aliás, por falar em medida provisória, ontem saiu outra, né, Vilatori? A 955. Eu não vou entrar nela agora. Vamos primeiro falar como é que vai ficar o efeito dessa decisão do Supremo. Como é que você vê o efeito, o resultado, né? Claro, o afastamento ou seja, o reconhecimento, resumidamente, da possibilidade dos acordos individuais, traz mais segurança jurídica? O que você acha? Então, você está falando da ação direta em constitucionalidade 63, né? A 6.363. Veja, eu diria assim, primeiro eu tenho muito orgulho da nossa justiça. Eu me lembro da fala da doutora Renata, que é presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, né, num comentário que ela fez ao final da palestra
do nosso presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, o doutor Alexandre Agra Belmonte. Ela comentou assim: eu tenho muito orgulho da Justiça do Trabalho, porque foi a que mais trouxe dinheiro para doações, então ela gerenciou uma situação também de crise ali, e nos trouxe aí uma possibilidade de empresas, de pessoas, de novos respiradores, de compra de materiais de uma forma bastante ampla. E eu posso dizer que eu tenho bastante orgulho também do Supremo Tribunal Federal, porque para julgar uma ação direta de constitucionalidade em tão pouco tempo e julgar da forma que foi julgada, né, nós tivemos ali um problema telemático, que no dia 16 era para ser o julgamento no dia 16 e houve um problema e acabou sendo colocado para o dia 17 porque não tinha como continuar a sessão nesse sentido. Mas eu vejo todos os votos, né, menos, claro, o Celso de Mello o ministro estava de licença, os 7 votos contra 3 foram, de uma certa forma, eu diria, exemplares, né? 7 votando pelo coração, pela situação que nós estamos passando de pandemia, pela situação que nós estamos passando de necessidade, pela situação que poderia gerar aí um desemprego realmente em massa. Ontem nós tivemos uma situação muito grave aqui em Curitiba, porque um shopping inteiro decidiu fechar e ele deu pré-aviso para todos os lojistas que em 30 dias eles deveriam retirar todos os objetos que tinham dentro do shopping. Então, um dos shoppings tradicionais aqui em Curitiba, fechado. Negativo, simplesmente fechado. Eles estavam em negociação com um aluguel do imóvel, que é uma quadra inteira de uma parte da cidade, e eles não conseguiram fechar essa negociação e acabaram decidindo o fechamento. Então, foi uma notícia bem forte para nós aqui, né, porque era um dos shoppings tradicionais que nós tínhamos aqui em Curitiba. Então, isso, um shopping inteiro, com lojas e lojas, com praça de alimentação, tudo certinho. Imagine a situação de pequenas empresas, e é o que nós mais temos no Brasil, né? São pequenas e microempresas. Então, a partir do momento que eu não posso fazer um acordo individual, e eu tenho lá 3, 4, 5 empregados, como é que eu vou negociar com o sindicato? Às vezes o sindicato está fechado, às vezes o sindicato não existe mais, porque depois da reforma trabalhista, muitos sindicatos acabaram vendendo suas propriedades ou até fechando. Então, como é que eu faço uma situação dessa? O próprio voto do ministro Lewandowski foi exemplar, porque ele deu ali a solução também, numa situação de negativa ou de não possibilidade de fechar com o sindicato um acordo coletivo. Ele disse, utiliza o artigo 617, que é tão esquecido por nós. O artigo 617, só lembrando, estabelece que você leva até o sindicato e ele tem 8 dias para abrir uma negociação coletiva com a empresa ou com as empresas. Se não o fizer, a empresa ela pode levar à confederação, e tem limite de 8 dias para fazer essa negociação, e até a federação. Eu entendo que não se deva e não se necessite levar até a central sindical, porque em 2008 foi instituído que seria uma quarta entidade sindical, né, de 4º grau, vamos supor, entidade sindical, mas eu entendo que não é, porque ali existe a previsão de que eu preciso de mais de tantas categorias, e a nossa CLT ela é toda no sentido de uma categoria só. Então, a entidade sindical ela é categorizada, né, já com aquela ideia que nós acabamos copiando, não copiando a Carta de Lavoro, como alguns falam. A Carta de Lavoro tem 33 artigos. Nós temos uma CLT de 900 e tantos artigos. Mas a ideia... Mais alguma coisa fora, né, Vilatório? Mais as leis esparsas que acabam refletindo aqui, não é? Mas a Carta de Lavoro ela tinha 30 artigos sobre negociação, sobre a parte sindical, né? Então, a nossa parte sindical começa no 511 da CLT. Então, é uma parte pequenininha, não dá para comparar ali a situação. Mas, de qualquer forma, ali existe essa previsão.
para aquela faixa, porque nós temos ainda uma faixa pela medida provisória 936, nós temos uma faixa que precisa de negociação coletiva, que é a faixa dos R$ 3.135, que são 3 salários mínimos, até a faixa de R$ 12.202,12 centavos, que são duas vezes o teto máximo do INSS. Nessa figura, nesse limbo que nós temos entre um e outro, há a obrigatoriedade da negociação coletiva. Então, não houve ali o julgamento no sentido de que agora o acordo coletivo, o acordo individual vale para todos, né? Eles simplesmente referendaram o que está na medida provisória 936. Então, para essa faixa, nós temos ainda a necessidade do coletivo. Daí um cliente meu me perguntou, mas Vilator, eu tenho uma gerente de loja que ganha um valor do piso e meio, e ela ganha em cima das vendas da loja. Como é que eu faço? Como é que eu caracterizo o salário dela? Eu caracterizo o salário dela de 5 mil ou de R$ 1.700? No meu entender, de R$ 1.700. Porque no momento... A provisória fala em salário, não em remuneração, né? Então, isso. Ela fala na redução do salário, não em remuneração, e atrela a manutenção da renda. São conceitos complicados, não é? De você complicados. Até porque, exato, aquela lei antiga de 1965, ela estabelecia sobre a remuneração. Ela não falava de salário. E ela tinha um limite de 25%. E negociação coletiva, né? Aí alguns falavam, não, mas com a Constituição revogou aquela lei de 65. Negativo. Ela continua vigendo. É claro que agora a medida provisória, que ela tem um período estabelecido, né, de vigência, ela acaba sendo entendida como igual no sistema da lógica, ela está valendo para esse momento de pandemia que nós estamos passando, né? Mas nós temos que analisar de uma forma um pouco mais ampla. E eu entendo que nessa situação nós temos que ponderar para o razoável, né? Nós temos, se alguém me perguntasse, Vilator, eu tenho empregados que ganham acima de 3 mil e, vamos supor, 4 mil reais, 5 mil reais, e como salário mesmo, e o que eu faço com esse empregado? Como é que eu vou resolver? Aí vem aquela pergunta, tá, quantos empregados você tem com essa situação? Aí eu tenho 20 empregados, e os demais ganham ou menos ou mais do que isso. Então, eu vou fazer com esses 20 empregados do Acordo Coletivo do Trabalho? Em tese, sim. Para facilitar a situação, eu vou fazer só com aqueles empregados que estão nessa faixa salarial de 3.135 ou mais, ou menos de R$ 12.202,12, né? Não vou fazer um acordo coletivo com todos, até porque esse acordo coletivo vai demorar um pouco mais do que um acordo individual, e eu posso estar ali perdendo uma oportunidade com relação aos demais empregados. Alguns empregadores vão decidir, não, eu tenho um empregado, então esse eu vou manter, e eu vou estabelecer uma redução de carga horária e redução salarial dos outros, né? Porque não precisa fazer para todos os empregados naquele momento. Mas eu achei muito importante tanto a decisão também do ministro Fachin, da ministra Rosa Weber, porque eles foram extremamente técnicos. Eles analisaram o texto da legislação constitucional. E no texto da legislação constitucional, o artigo 7º, inciso 6, estabelece e do tipo da salarial, vírgula, salvo negociação coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Então, eles não estão errados na interpretação, só que é uma análise, né? E aí o híbrido que foi o do próprio Lewandowski, que ele diz que está valendo desde que você chame o sindicato de empregados para analisar e para referendar aquele acordo individual. Só para fazer duas observações aqui, o Lauro de Campos também, que sempre está aqui conosco no nosso café da manhã, né? Um dia a gente vai poder fazer esse café da manhã com café de verdade, todo mundo junto, né? Seria ótimo. Mas ele está dizendo que viu em outras lives e teve a notícia de que existe uma burocracia estatal que está exigindo que seja feito um cálculo aí sobre a remuneração para se conceder o BEPER, né?
e não sobre o salário. Bom, eu não sei, o nosso colega Jobim vai falar na semana que vem a respeito dessa questão da redução de salário, jornada, está fazendo um estudo. Talvez seja até o caso de deixar essa pergunta para ele, não sei se você está sabendo alguma coisa, mas assim, Então, eu realmente não tenho acompanhado. É claro, quem está fazendo o pedido é que vai saber trazer essa informação, porque, claro, ele fazem os acordos, fazem os pedidos, protocolo e o governo paga. Agora, me parece que a lei ela fecha realmente sobre a questão da remuneração, do salário, não da remuneração. salário. Se é justo, enfim, é um critério que a lei utilizou. Porque eu fico imaginando, por exemplo, grandes diretores, o pessoal que recebe, como você falou, a questão da comissão. Fica complicado você fazer um cálculo sobre essas verbas que são variáveis, né? Eu acho que se fosse assim, não teria como o governo fixar percentuais tão exatos para poder fazer a complementação da renda, porque aí é um cálculo difícil, né? E só lembrando também que o nosso confrade Gilberto lembra que, claro, até 25%, essa faixa do meio Isso, que pode falou, ser sem, com individual. o salário pode ser feito por acordo individual, né? Individual. Isso. Só os 50% e 70% que seria daí a necessidade do acordo coletivo. No caso daquela faixa intermediária, né, dos 3 salários mínimos e dois tetos. Exato. Agora, comentando assim dos votos, né, me fez lembrar uma discussão que nós tivemos aí na reforma de 2017, que foi muito interessante, que foi o artigo 8º, lembra? Correto. E a gente sabe que esse artigo 8º a redação dele vem justamente para poder conter o ativismo judicial, não é isso? E é interessante porque, se a gente pegar, como você acaba de dizer, os 3 primeiros votos que fizeram uma interpretação literal do texto constitucional, eles nada mais fazem do que cumprir aquela intenção, parece, né? A impressão que eu tenho, do legislador de 2017, né? O voto originário do ministro Lewandowski é muito interessante porque ele deixa clara a posição dele. Cara, em situações ordinárias, né, é óbvio que a gente vai falar em necessidade de cumprimento da negociação coletiva, que é o que está na Constituição, né? E a interpretação vem justo por conta da situação extraordinária de exceção que a gente vive, se pode admitir essa flexibilidade de direitos que são direitos fundamentais, né? Que é uma grande discussão. E aí os outros votos, os outros posicionamentos são, não, eu posso fazer uma interpretação literal, mas é necessário que eu veja o contexto social, não é? Ou seja, por mais que a legislação queira engessar a posição do juiz, para que a interpretação seja sempre literal, isso não vai poder ser feito nunca, não é? Que muita gente falava, inclusive o professor Manos, né? Eu me lembro que que é o nosso confrade, aliás, nosso vice-presidente, né? Vice-presidente. Né? Quem sabe a gente consegue trazê-lo para cá também. Ele falava assim, esse artigo e nada escrito é a mesma coisa. Como é que você vai restringir a atividade de interpretação de uma lei, né? É o contexto social. Ainda mais que o poder judiciário, como todos os demais poderes, obviamente, também é um poder político, né? Não dá para ficar fechado dentro de um gabinete e simplesmente ignorar o fato social e os impactos que uma decisão como foi essa pode ter sobre toda a coletividade, não é? Isso. Exato. E tem a caracterização do reconhecimento das convenções de acordo coletivo do trabalho do inciso 26. Né? Eles citaram também o inciso 13, da necessidade da parte coletiva, da negociação coletiva, na duração do trabalho. O artigo 8º também citaram em vários incisos. Então, tem toda uma gama aí de interpretações, de situações, e até eu estou fazendo, junto com o professor Gunter e com o professor André Gilberto de Azevedo, nós estamos trazendo um dos temas do livro coletivo da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que é exatamente essa parte da redução da carga horária e do salário do empregado. E
basicamente, quem, entre aspas, não se deu tão mal foi o empregado que ganha menos, né? Porque se você pegar aquele empregado que ganha 13 mil reais e que tem curso superior, porque é um dos requisitos que eles colocaram, ter o curso superior, apesar que na CLT nós temos 2 artigos que vieram com a Lei 13.467 de 2017, que trazem essa figura do hipersuficiente, né? Uma delas exigia o curso superior e a outra não citava o curso superior, né? Então, mas ali eles colocaram na medida provisória a necessidade do curso superior, que hoje não é tão difícil de nós encontrarmos pessoas com curso superior, né, em relação a um passado não tão distante. Mas o limite máximo que nós temos de pagamento, e não é um seguro-desemprego, mas ele tem por base o seguro-desemprego, é 1.813,03 centavos. Então, quem ganha 13 mil não vai receber esse valor, vai receber, no máximo, ali uma ajuda, um auxílio de R$ 1.813, né? Então, tem todo esse parâmetro que tem que ser analisado. Conforme na escala salarial, obviamente, o impacto vai ser maior sobre a renda, né, desse trabalhador. Né? Claro, o governo tem que trabalhar com tetos máximos para poder tentar cobrir aí todo mundo, né? E por falar em interpretação e questões e questões polêmicas, né? A gente teve aí 2 atos do CNJ, né? Que foi a primeira resolução, a 313, e ontem saiu a resolução 314, Vilatori, prorrogando aí... No final da tarde. Exatamente, né? Eu vou dizer uma coisa, estou começando a ficar traumatizada com a noite. Depois das 18, parece que todo mundo resolve. Eu não sei se é o período da quarentena, que o pessoal está começando a trabalhar de noite, de madrugada, ou se realmente eles estão ligados 24 horas, né? Mas... Então, nem domingo aí pode dormir tranquilo, né? De domingo para segunda, às vezes sai alguma medida provisória no domingo também. Se tem feriado, então é pior ainda. Eu acho que o direito à desconexão não existe nesse período de coronavírus, sabe? Porque a gente não está parando um segundo. Pois é, Vilatori. E a grande dúvida, e também vamos lembrar aí que para a Justiça do Trabalho a gente tem o ato número 5 do CSJT, né? Exato. Que saiu dia 17 de abril, sexta-feira. Eu acho assim, se a gente, como juiz, está meio perdido, como ficariam os advogados, né? Porque a questão é a seguinte, eu fico pensando, faço audiência ou não faço audiência? Volto ou não volto? Eu acho muito interessante no ato número 5 que é uma questão de respeito à localidade, né? Tem localidades, por exemplo, que você não tem notícia nenhuma de contágio ou de risco e outras localidades que sim. De toda forma, me parece que a ideia é evitar a grande movimentação. Até porque nessa região, por exemplo, que não tem contágio nenhum, a partir do momento que eu marco audiência, eu corro o risco de receber gente de todo local, né? Exato. Então, por exemplo, vem gente aí do Paraná para fazer audiência aqui. Claro, alguns vêm de carro, mas geralmente o pessoal vem com transporte aéreo. Nós vamos ter alguns problemas aí, porque primeiro que o transporte aéreo foi reduzido, né? O nosso confrade Jorge Honor, na live dele, maravilhosa também, falou aí de uma redução, se eu não me engano, até 70%, se eu não me engano, alguma coisa mais que isso. Então, quer dizer, a gente já teria essa dificuldade. A volta é gradativa, primeiro para tutelas de urgência. Tutelas de urgência, dificilmente se faz audiência, né? Eu já fiz algumas em procedimentos de justificação prévia, mas uma exceção, né? Então, me parece que a ideia mesmo é voltar um pouco mais para frente. Mas daí, como é que vai ficar essa situação? Como é que você fez a leitura de todos esses atos aí? Eu advogo aqui no Paraná, em Santa Catarina, né? Porque eu fui coordenador adjunto do escritório modelo da Universidade Federal de Santa Catarina, e lá advoguei em todas as áreas, né? Para o escritório modelo. Eu acompanhei nas 2 ordens de advogados seccionais uma situação de votação,
né? Eles pediram para que os advogados votassem pelo site deles, para ver se voltava ou não voltava o prazo, se voltava ou não voltava a audiência, esse tipo de situação, né? E o estudo da OAB de Santa Catarina foi bem mais amplo, e ali eles colocaram, a votação foi quase metade, né? Deu 46 contra 47 para aqueles que queriam que voltassem os prazos processuais, e 46 aqueles que não queriam que voltassem os prazos, que continuassem suspensos os prazos. E daí 5, alguma coisa que não sabia, acho que nem responder à internet, né? Que daí eu colocaria nos que não querem voltar o prazo, porque talvez não saibam lidar com a internet, ou que tinham outra posição, não sei, porque não tinha uma outra situação de votação que não fosse aquela, de sim ou não, volta do prazo, sim ou não, né? E eles fizeram uma carta, a OAB de Santa Catarina fez uma carta e encaminhou para a OAB Federal, em Brasília, para os tribunais regionais do trabalho, o Tribunal de Justiça e tal coisa, pedindo a seguinte preocupação, dando a seguinte preocupação. Para advogados que não tenham condição de fazer os seus atos em sua residência ou em algum local, né? Porque a gente fica pensando, que é advogado que não tem um computador e não tem uma internet. Vários. Não é um, são vários. Né? E eu mesmo, eu tive que trocar a internet da minha casa, eu tinha lá, se não me engano, 15 ou 30 megas, e eu não conseguia dar aula na minha casa. Eu tinha que ir para o meu escritório para lecionar na Uninter, a gente estava lecionando pelo sistema de teleconferências, e eu tinha que ir para o escritório para poder fazer a aula, porque a aula minha, ela travava, né? Eu não conseguia fazer. E nunca tinha me dado problema, mas a partir do momento que todo mundo está usando a mesma internet, acaba tendo problema. E daí eu coloquei 120 e eu me arrependi de ter colocado só 120 mega na minha casa, né? Eu deveria ter colocado 500, como era do escritório, né? Porque, sem brincadeira, ela trava. Sábado e domingo eu não consigo trabalhar. E olha que a cabo, é fibra ótica. Eu não digo nem que seja Na verdade, as operadoras não estavam preparadas para essa demanda, né? Eles estavam se preparando aos poucos. A projeção que se fazia era para 2030, não para março de 2020. E é uma situação, veja, Tereza, eu fui presidente da Associação de Advogados Trabalhistas do Paraná de 2009 a 2011. E em 2010 nós fizemos um evento muito grande, até o doutor André Jubim de Azevedo veio palestrar, uma das palestras magnas foi do doutor Cláudio Mascarenhas Brandão, né, que era do Tribunal Regional do Trabalho daqui da região, lá na Bahia, e que lidava com essa parte do processo eletrônico. E me recordo que o questionamento foi principalmente do fato da estrutura jurídica e da estrutura telemática, de informática, que nós precisaríamos ter. Com isso, depois daquele evento, nós, com o dinheiro do evento, nós fizemos uma reforma na sala dos advogados, no final do ano. Isso foi em junho de 2010. No final de 2010, nós fizemos a reforma na sala dos advogados lá da Justiça do Trabalho em Curitiba, e aumentamos em 3 vezes o número de computadores e colocamos digitalizadoras rápidas em cada computador, do lado de cada computador. Por quê? Porque tinha muito advogado que falava, eu não tenho condição, eu não tenho como marcar com um computador, com uma internet rápida e com uma digitalizadora rápida. E eu vou parar, porque eu prefiro me aposentar, eu vou... naquela época não estava tão em voga o Uber, né? Mas hoje tem muitos advogados fazendo Uber, tem colegas meus fazendo o trabalho do Uber, né? Tão digno como do advogado, mas por uma opção, talvez não é a opção dele, ele precisa ganhar um dinheiro para sobreviver, né? E daí, e aquela sala cada vez mais cheia. Então, eu notava que os advogados se utilizavam da sala dos advogados, dentro do fórum, e daí depois nós tivemos uma outra reforma que foi feita pela Ordem dos Advogados também, que aumentou o número de computadores e tal. E o problema que nós temos, a sala dos advogados está fechada. O fórum está fechado. Quando muito eu entro dentro do fórum para ir na Caixa Econômica do Banco do Brasil, uma pessoa por vez.
né? E o que vão fazer essas pessoas? Então, veja, tanto o ato conjunto, número 5, agora de 17 de abril, quanto o do CNJ, a resolução número 314, eles colocam a possibilidade de você explicar por que você não pode fazer. Agora, se eu vou explicar que eu não posso fazer, eu não posso entrar nos autos. Eu não tenho que fazer uma petição, como fazer uma petição e dizer, eu não estou conseguindo fazer esse negócio. Né? Porque há uma dificuldade, eu não tenho os documentos, eu não consigo falar com o meu cliente, eu tenho que conversar com ele, eu tenho que pegar os documentos, eu sou da área de risco, eu sou idoso, eu tenho diabetes. Então, eu diria assim, que os diretores de secretaria, que os juízes pensassem muito bem antes de indeferir uma petição vinda por e-mail, uma solicitação vinda por telefone, que seja por, sei lá, por qualquer meio, né? Porque a gente vai encontrar vamos encontrar pessoas que não podem fazer nenhuma petição simples junto ao PJE, porque eles não têm a internet. Você deu aula lá para nós, na BD Const, né? Na especialização, tinha um dos meninos que, na primeira aula, acabou o crédito dele do celular. Ele estava no celular, acabou o crédito dele do celular. Então, eu achei bem interessante essa situação da Caixa Econômica Federal, porque no site da caixa.gov.br, você entra sem gastar crédito. Por que não fazer isso com o CNJ, o PJE? Nós temos aqui, vamos fazer sustentações orais pela ferramenta Cisco WebEx, pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do seu plataforma de videoconferência nacional. Essa daqui, obrigatoriamente, tem que ser sem tirar crédito de ninguém, porque tem advogados que, no meio da sustentação, vão ficar sem crédito. Ô, Vilator, eu vou te dar um exemplo muito próximo. Sabe, eu sou juiz em Itapecerica, na segunda vara de Itapecerica. E eu tenho 4 cidades que pertencem à minha jurisdição. E que são cidades pobres, né? Aliás, vem muita gente do Paraná, porque eu falo que mais um pouco que eu ando, eu chego aí na sua casa para almoçar com você, né? Então, venha sempre. E é interessante porque você sabe que nós não temos internet no Fórum de Itapecerica. A nossa internet, ela é da OAB. Então, a OAB, antes, a gente tinha 100% da internet ligada. Estou comentando isso justamente por conta dessa situação, mesmo com o fórum aberto, né? Nos dias que a gente não tem audiência, por uma questão de custos, a OAB cortou a internet. Então, ela só mantém a internet nos dias que tem audiência. E a gente não faz audiência lá todo dia, a gente concentra em 2 dias na semana. Até por conta das dificuldades de localidade, enfim, já está assim desde que abriu o fórum e vai continuar assim, né? E até os advogados preferem, são escritórios muito pequenos, trabalham em uma pessoa só. Quando não tem audiência, não tem internet funcionando. Ora, não tem internet funcionando, logo, esse caso que você está falando, estou contando com o fórum aberto, hein? Eles também não têm como peticionar, porque não funciona. Claro, tem o regime da rede lá do tribunal que funciona, mas vamos supor, se acontece qualquer coisa que cai algum sistema, a gente não tem, eles não têm como também, e dizem os advogados que também o computador de fora também não funciona muito bem. Bom, resumo, Vilatori, a gente não consegue ter uma boa, ou seja, eu não tenho conexão 100% do tempo. E tem muitos advogados que funcionam exatamente assim como você está falando, com créditos que eles tentam fazer pelo celular. E aí, acabou o crédito, realmente eles não têm como peticionar. São várias as vezes que o advogado chega e a gente, claro, é comarca pequena, e ainda que não fosse, eu acho que a gente, servidor público, tem que servir ao público, né? A gente escaneia documento e junta tudo pelo próprio computador de dentro da secretaria, porque senão ele não consegue juntar documento. Eu acabo, me parece, impedindo aí o acesso livre. Agora, o que eu tenho muita dúvida com relação a isso é o seguinte, a essas medidas todas. Ela fala nas questões de prazo, de suspensão de prazo. A grande pergunta que eu te faço é, vai abrir o fórum ou não vai abrir o fórum? Vai ficar para cada regional decidir se abre? Isso que eu ia falar. E se abre, por exemplo, as pessoas
tem funcionários nossos que trabalham na comarca, já estou dando só o exemplo da minha comarca para ficar mais, assim, para não correr o risco de errar e falar, dar informação errada. Tem funcionário lá no fórum que é grupo de risco assim, que tem diabetes, que tem problema de saúde realmente, e que não tem condição de ficar exposta, e que trabalha diretamente com o público. E aí, como é que fica? Porque eu imagino que a hora que abrir o fórum vai ser um problema. Nós vamos ter movimento, porque tem, ainda mais nessas localidades pequenas, que a gente tem muita reclamação verbal, né? Então, eu acho que tudo isso vai acabar desaguando no fórum. E aí, como é que fica isso? Abre, não abre? Como que a gente vai Então, conseguir? um dos pedidos da OAB de Santa Catarina é exatamente isso, que pelo menos ficasse alguém de plantão dentro da vara das varas, né? Da vara do trabalho, civil, criminal e tal coisa, para poder atender às urgências. Mas como você falou, você vai dizer, não, mas ela vai estar sozinha, ela é diabética, ela tem 65 anos, tem 70 anos, mas ela está sozinha. Mas até ela chegar lá, às vezes ela vai de ônibus. Em Florianópolis, o ônibus não funciona faz semanas, né? O transporte público parou. Não tem mais transporte público em Florianópolis. E daí como é que eu faço para chegar lá se eu moro a 40 quilômetros de distância na praia? Eu não consigo chegar lá. Ou eu tenho que gastar o meu salário inteiro para chegar lá. Eu vou te colocar mais um probleminha de uma notícia que eu vi hoje, muito interessante, porque é o seguinte, as medidas de restrição, me parece que continuam na maioria dos estados, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, até dia 10, se eu não me engano, a mobilidade está restrita e o isolamento está determinado, né? Até estou falando com um grande amigo, que é o Mário Sarrubo, que é procurador-geral aqui de São Paulo. Ontem ele deu uma entrevista do Globo News muito interessante com relação a essa questão da mobilidade, dessas medidas do governo, e ele acaba de mandar uma mensagem aqui dizendo que participará da nossa live para esclarecer como é que fica essa situação e como o Ministério Público tem agido. E ontem o Alexandre de Moraes deu uma conferência naquele Instituto de Brasiliense de Direito Público, e ele diz, por exemplo, que a Constituição admite sim, como já vem acontecendo em outros países, que você sabe, o Fernando Fita falou isso, o Giuseppe Ludovico também falou que isso acontecia também na Itália, a fixação de multa para quem fura o isolamento. E aí, como é que fica? Se o Estado proíbe a abertura, eu tenho que ir para fazer as audiências, porque, imagino, por exemplo, eu não tenho condição de fazer audiência, imagina que eu não tenha condição de fazer videoconferência. Eu acho que o maior problema aí está nessa questão da primeira instância. O que você acha? Como é que fica? Aí a pessoa vai trabalhar e aplica a multa porque furou o isolamento. Não parece uma contradição? Não, você vai ter que sair com... A Patrícia, ela sai para trabalhar todo dia com a carteirinha dela da saúde, né? Ela é trabalhadora da saúde. E trabalha junto aqui ao município de Curitiba. E ela sai com a carteirinha, qualquer coisa se pararem, ela mostra a carteirinha dela que ela é da área da saúde. Agora, nós vamos ter que sair com a ata da audiência para comprovar de que você está indo para a audiência mesmo, para fazer a dita cuja, ou fazer alguma coisa nesse sentido, ou leva multa. Né? E vai fazer o quê numa situação dessas? O ideal seria ninguém sair de casa. Né? Até porque é comprovado de que o contágio é muito rápido, é muito fácil de acontecer. Né? Uma pessoa, dizem que a 20 metros de distância espirrar na tua frente e o vento trouxer, você pode ter a doença sendo infectada na hora. Então, nós temos aí uma situação de risco muito grande, e ainda mais em São Paulo, a gente já imaginou. Né? Eu não sei como é que está o transporte público aí, aqui está funcionando normalmente. Agora é feriado, o ônibus está passando aqui do lado de casa. Né? Mas parece que com um número reduzido. Né? Eles reduziram o número de carros na rua, mas esses dias, essa semana eu estava vendo na televisão o transporte público apinhado de gente, não é? E complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Eu não sei como é que... Eu fico imaginando se realmente a gente tiver que abrir o fórum, eu realmente não saberia te dizer como é, porque, por exemplo, eu posso abrir ainda mais a resolução, dando a possibilidade que eu acho muito interessante, claro, você vê por localidade, porque o Brasil tem muitas
peculiaridades distintas, né? Tem até uma entrevista com o Davi Levy, que é um dos melhores infectologistas mais renomados ali do Einstein, e ele fala dessas peculiaridades da infecção por região, né? Muito interessante. Então, quer dizer, tem região que abre, tem região que não abre. E aí, como é que fica? Porque daí, isso aí está atrelado à questão dos prazos também, né? Sim. E pega lá no Amazonas, né? Que tem a justiça itinerante. Vai continuar, vai fazer, não vai fazer, vai chegar nas tribos. É uma situação... O Brasil é um continente, né? É muito grande e muito diverso, né? Todo mundo falava assim, vocês de Curitiba vão se dar mal porque aí é sempre frio. Tem 2 estações, a rodoferroviária e o muito frio, né? Nós estamos com muito frio aqui, mas temos, se não me engano, ontem deu 9 mortos, né, no total. Então, a pandemia não está acontecendo muito por aqui. Já em outros estados, Fortaleza, então, Ceará, Amazonas, Pará, que em tese seriam locais quentes, que em tese não teria tanto risco e tal coisa, está demonstrando exatamente o contrário, né? A mutação desse vírus está demonstrando que não é talvez o mesmo que veio de fora. Então, São Paulo, infelizmente, já era de se imaginar, Rio de Janeiro já era de se imaginar. Por quê? Porque são estados grandes, são estados populosos, né? Muita gente junto. Então, mas eu diria assim, Tereza, nós temos que analisar as peculiaridades de uma forma geral, não só da cidade, não só do estado, não só da região, mas também das condições que cada um tem. E se é aquela situação, antigamente você tinha que fazer reconhecimento de firma em tudo. Daí eu fui para a Europa para fazer o meu doutorado em 98, e lá não tinha reconhecimento. Eu fui tentar fazer um reconhecimento, eles falaram assim, por quê? Você tem dúvida do que você sabe? Você coloca no papel, assina, já está reconhecido ali. Nós damos valor para o que você entende, né? Então, veja, a partir do momento que o advogado chegar para um magistrado, para um diretor de secretaria e falar, eu não tenho condições, saúde? Não é coronavírus. Agora a gente tosse e tem que se defender, não é? Então, e olhar para os lados para ver se ninguém vem agredir a gente, né? Também. Pois é, agora nem já estou perto. Isso. Então, eu vejo ali uma situação em que a simples declaração do advogado, a simples declaração, simples, eu digo simples mesmo, por telefone, por e-mail, né? Porque realmente por e-mail eu acho que não é tão difícil da pessoa mandar um e-mail, mas pode ser que ele não tenha condição. Ele esteja numa fazenda e ele pensou que o prazo ficasse suspenso até que acabasse a pandemia, e ele não tem condição, ele não tem como fazer nada, ele tem um telefone só, telefone fixo, né? E ele está desesperado porque ele ouviu alguém falar que tinha voltado o prazo processual. Ele vai avisar e vai declarar essa situação e desculpe, o juiz tem que entender essa situação. E me parece que a resolução admite isso, né? Assim, isso. Ela é muito flexível nesse ponto. Ela fala, olha, os prazos voltam a correr, mas é possível que o juiz possa aplicar essa suspensão. Eu acho que essa foi a intenção, tanto do CNJ quanto do CSJT. É a leitura que eu fiz da resolução, não é? Eu também vi isso, Tereza, mas me deu uma ideia de que o juiz é que vai decidir, né? E daí, é claro, que a última instância qual que é? A última instância vai subindo, Tribunal Regional, Tribunal Superior, até a Constituição, né? Até o Supremo Tribunal Federal, se necessitar que anule aquele ato, aquela audiência que aconteceu, e a pessoa não pôde estar presente na audiência, né? Porque ele tentou avisar, advertir lá, que ele não teria condições. Eu próprio, com esse ato e com a resolução, eu fiquei pensando numa audiência que eu teria agora em começo de abril, e que tinha lá uma carta precatória, Florianópolis, e uma carta rogatória, Buenos Aires. Pô, interessante, eu vou fazer com as testemunhas em casa, né?
Mas não tenho dúvidas, é uma multinacional, não tenho dúvidas que eles vão questionar. Não, não pode, porque eu não tenho certeza de que a pessoa não está olhando o teleprompter, que o advogado não está lá, um segundo advogado do escritório não está lá dizendo o que ele tem que responder, explicando algumas situações e tal. Então, a conexão, quando ele não souber responder a pergunta, a conexão vai cair, né? Então, são situações que a gente não está ainda preparado para isso. Né? A nossa própria conexão aqui, há alguns minutos atrás, ela deu uma tremidinha, não sei se para você também deu. Né? E veja, eu estou com 120 megas e você deve estar com 600 megas aí em São Paulo. Né? E deu esse problema. Está todo mundo que não está tão carregado e não poderia ter falhado. Então, nós estamos com 45 bravos Não, amigos ali. Na verdade, mais que isso. Depois eu te confirmo o número, porque tem as pessoas que passam e que não ficam registradas aqui no numerinho aqui em cima. Já aprendi isso também. Mas, Ovila, tem outra situação interessante aí do que você está falando, que uma colega aqui até fez observação. Por exemplo, você tem um filho de 3 anos, não é? Não tem com quem deixar, tem que voltar a advogar, faz como, né? Eventualmente tem que ir para alguma audiência, é uma situação complicada. Então, quer dizer, é todo um contexto, né? Que as coisas elas estão ligadas. E eu acho, Vilatori, que talvez seja o caso também dos advogados terem uma maior aproximação, né? Porque e de realmente chegar e haver um acordo. Não, eu concordo com as suspensões e pronto. Acho que isso aí também ampararia melhor a própria decisão judicial, né? Além disso, Tereza, quem é advogado de empresa pode conversar, sabendo qual que é o advogado do reclamante e tudo mais, conversar porque a gente sabe que muitos advogados estão passando necessidades agora, né? Foram suspensos os prazos, mas eu continuo ainda recebendo lá, pegando dinheiro através da indicação da conta ou do escritório ou do cliente, para que seja depositado o valor e tudo mais. Então, a justiça continua funcionando, mas muita gente não sabe disso. E tem muitos advogados que, como eu, estão entrando em contato com outros advogados de reclamante, tentando fazer acordo. Daí você vai dizer, mas está se aproveitando. Não, são valores que já estavam mais ou menos próximos, em audiência inicial, em audiência de instrução, e que estão lá esperando algum ato, alguma situação, e que eu posso chegar para ele. Né? Tem execução que está ocorrendo e que eu tenho que pagar, mas como o prazo está suspenso, eu não vou pagar agora, eu vou pagar depois. Por que eu não pago direto para esse advogado? Por que eu não faço já um acordo com ele, em vez de depositar em juízo, para que o juiz faça a ata, para que complique ainda mais a situação? Antecipa tudo isso, facilita a vida do colega, sabe? Então, nós temos aí a possibilidade de exercermos a nossa profissão, da advocacia, vocês como magistrados, no sentido de facilitar esse diálogo, né? Audiências, eu preciso ir numa audiência inicial? Não, pode ser de forma telemática, pode ser como o André Molina veio dar uma palestra aqui para nós, em Curitiba, ele falou, eu sei os advogados de empresas que fazem acordo, e eu faço com eles uma convocação especial. Qual que é a convocação especial? Que você faça uma proposta de acordo, e se não der certo essa proposta de acordo com o advogado reclamante, né, ele faz uma proposta numa petição simples, ou até por um telefonema, e não fechou o acordo. Daí você tem mais tantos dias para entregar a defesa. Então, são situações que nós podemos refazer. Criatividade. A crise, ela gera isso. A crise traz essas figuras. Né? Quando que eu imaginava que durante as minhas manhãs e noites eu daria aula online para 15 alunos, para 20 alunos, para 60 alunos. Nunca imaginaria que ia acontecer isso como forma costumeira. Eu estou me acostumando a isso. Né? Claro que é mais divertido ao vivo, mas são situações em que a gente pode ir atrás. Né? Eu, como advogado de reclamado, eu posso ir atrás e fazer vários acordos ali, resolver essas situações, né? E sem aviltar. Porque tem advogado que pode ir lá e dizer assim, você me pediu 70 mil, eu te ofereço 5, porque eu sei que você está passando fome. Não é isso que eu estou dizendo. São pessoas que estão muito próximas e vão fazendo proposta. Eu tive que nós somos terceirizados e fizeram um acordo lá de tantos mil.
eu disse para o meu cliente, vamos fazer também uma proposta igual, porque a gente é terceirizado igual a eles. Claro. Então, uma empresa lá do Rio Grande do Sul fez o acordo, por que eu não posso fazer uma proposta igual a deles, se já fechou o acordo? Né? Então, vamos tentar fazer dessa uma regra, né? E entrar em contato com o telefone, com os colegas, fazer uma união da classe mesmo, né? Para sair dessa crise, porque essa crise pode acabar amanhã, como pode acabar no final do ano. Né? Tem medidas aí, tem leis que vão até 31 de dezembro. Então, não sabemos o que pode acontecer no futuro. A gente então, tem que se tomara que acabe amanhã. A gente tem que se preparar para uma extensão dela, né, Vila? Exato. Registrando aqui, a professora Sônia Mascaro, nossa confreira também, nos assiste e concorda exatamente. Tem um ótimo artigo sobre redução salarial, redução de carga horária. Pois é. Vila, eu vou ter que te deixar para os minutos finais, porque você sabe, como eu te falei, o Instagram é democrático, ele simplesmente nos dá o direito à desconexão, entendeu? Ele não deixa a gente ficar falando. Eu falo muito, você também, eu já sei. Mas querendo agradecer, lembrando nossos confrades que nos assistem, confreiras, essa semana nós temos aí Ney Maranhão, que estará conosco, o Bruno e a Carol também, que está aqui conosco, e sempre às 8 da manhã, não é? E algumas lives extraordinárias que a gente consegue fazer, agradecendo pela sua presença e dizendo que lá em Itapecerica foi exatamente isso que eu fiz, só para arrematar e te deixar aí com um minutinho final. Eu tirei todos os processos de pauta e intimei os advogados exatamente para poder dar andamento neles dentro, né? Essa vantagem, talvez a mesma vantagem do André, de estar em localidades menores, onde a gente conhece mais ou menos como funciona a advocacia, conhece os advogados, então eu acho que isso é um grande facilitador. Eu adorei o tempo que eu fiquei em São Paulo, mas nada como o velho e bom interior, não é? Muito obrigada e te deixo aí com os minutinhos finais e agradecendo por todos aqueles que nos acompanham o nosso café da manhã, né? O ministro Carlos Alberto está sempre aqui conosco, a confrerione, enfim, e outros que eu gostaria de falar o nome, mas impossível, porque senão eu não te deixo com o minuto final. Um beijão para você e muito obrigada. Perfeito. Grande beijo, Tereza. Muito obrigado pela gentileza. Parabéns pela direção cultural da Academia Brasileira. Está em ótimas mãos. Tereza, só para não ficar aquela questão em aberto, da medida provisória 955, né, que saiu a revogação da 905 por medida provisória. Eu nunca tinha visto isso, eu já vi medida provisória revogando parte da outra medida provisória, a 927 com a 928, né, na questão da qualificação, mas nós discutimos aí a noite inteira, pegamos uma parte da madrugada, né, e foram muitas boas colocações de vários confrades nossos e confreiras. No meu entender, o fato de ser revogado não modifica em nada a situação de que não pode ser feita uma nova medida provisória idêntica ou sob o mesmo aspecto, dentro desse prazo de um ano, que é o do legislativo, né? Mas é claro que isso possivelmente vá para o Supremo. Nós tivemos a rede de sustentabilidade que entrou com a DI 6363, entrou também com aquela ação direta em constitucionalidade em 2019 com relação a uma medida provisória dos atos da organização da presidência, a organização dos ministérios naquela época, e que decidiram que não poderia realmente fazer a renovação de uma medida provisória. Mas estamos falando de coronavírus. Então, a decisão do Supremo possivelmente seja parecida com a que nós tivemos nessa em relação ao acordo individual sendo permitido, né? E gostaria só de salientar que leiam o artigo 62, parágrafos, principalmente o 3º e o 11, que trazem, da Constituição, que trazem essas informações, né, que é a parte legal, é a parte específica dentro da Constituição. E gostaria de lembrar e salientar que realmente eu me sinto muito mais patriota nesses momentos dessas decisões, dessas novidades que nós estamos encontrando, e vejo que o povo brasileiro, nós somos realmente diferenciados, né? E tenho certeza que passaremos dessa fase de uma forma muito mais forte do que entramos.
E agradeço de novo a sua gentileza e falo de uma forma em geral que tenho muito orgulho